Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Bruno Cardoso e está no ar mais um programa A Montanha, do Vale ao Topo. Esse programa aqui eu tenho certeza que de alguma forma vai impactar a sua vida, vai lhe incentivar e vai lhe motivar. Esse programa nós vamos trazer várias pessoas aqui para contar seu testemunho, para contar sua história de vida e eu tenho certeza que de uma forma ou de outra vai falar com você. E hoje estou aqui com o pastor Thiago Dias. Queria agradecer sua presença, dizer que para mim é motivo de alegria, né, poder estar com o senhor aqui, e eu tenho certeza que esse bate-papo nosso hoje aqui vai ser transformador na sua vida. Antes de mais nada, eu queria começar agradecendo a minha esposa, aos meus filhos, Nivaldão e Bruninho, dizer que papai ama vocês, tá? E que Deus continue abençoando cada um de vocês. Mas vamos lá, pastor Thiago, fala um pouquinho pro pessoal que está em casa aí. Quem é Thiago Dias? Eu não vou nem falar do pastor Thiago ainda, eu vou falar do Thiago Dias. Quem é Thiago Dias? O povo que está em casa lhe conhecer e saber um pouquinho mais da sua história. Olá, gente, tudo bem com vocês? Sou o Thiago Dias, tenho 37 anos de idade, sou casado, apaixonado pela minha família. Encontrei esse propósito em Deus, né? E basicamente nós sentimos essa paixão pela família. Tenho 37 anos de idade. Sou atual de Belém do Pará, moro no Pará, amo Belém do Pará, nascido aqui, criado aqui, né, com a cultura regional e aprendi, né, a lidar com as pessoas, aprendi a lidar com tudo e basicamente esse sou eu, essa conexão que você vai conhecer ao longo do programa. E eu tenho certeza que o programa hoje, ele vai ser um programa diferenciado, né, o pastor Thiago, eu posso dizer que ele entrou nas nossas vidas no momento difícil que nós estávamos, e é um homem de Deus, né? Por isso que eu fiz questão de trazer ele aqui, para trazer um pouco da palavra, para trazer um pouco do seu testemunho, que é um testemunho muito forte, e tenho certeza que vai impactar você que está do outro lado da telinha aí. Pastor Thiago, vamos falar para o povo como foi essa trajetória do, vamos dizer assim, do antigo Thiago, né, antes de Cristo, e do novo Tiago após Cristo. É interessante ressaltar que o pastor Thiago, né, o intuito do nosso programa aqui é trazer pessoas que possam falar da sua vida, que possam dar o seu testemunho empreendedor, né, quando Deus transformou. Então, o pastor Thiago é um homem que ele vai poder falar para vocês um pouquinho, mas é um homem que hoje ele vive para Cristo, ele vive para levar a palavra de Deus. E ele já me falou em alguns bate-papo nossos, essa trajetória de quando ele trabalhava, né, e lutava contra, né, essa ideia, né, esse propósito dele de viver para o reino. Então, pastor, fala aí para o povo. Quando foi que o senhor conheceu Jesus? Quem era o Thiago antes? O que o Thiago fazia? Né, que eu achei muito interessante. Toda essa sua trajetória que o senhor já me falou, do Thiago que era obcecado por cuidar do corpo, era obcecado pelas coisas mundanas, e aí Deus entrou na sua vida e hoje uma nova criatura. Fala um pouquinho pro povo de casa. É interessante, né, Bruno? Quando a gente se apresenta, a gente consegue entender quanto nós estamos em Deus e quando nós estamos sem Deus. O Thiago, ele não nasceu no Evangelho, ele não cresceu dentro do berço do Evangelho, Bruno. E esse Thiago veio amadurecer ao longo da caminhada, né? Uma história bem conturbada, né, na família, na paternidade, na maternidade. Então, eu tive rejeição desde o ventre da mamãe, né? Eu descobri quando ela faleceu, que eu vou desenrolar a história, e a gente pôde entender um pouco essa identidade que eu não tinha outrora. Então, quando a gente não carrega uma identidade, a gente carrega um vale dentro de nós que nem nós mesmos sabemos. E esse vale me levou a abismos muito profundos. E esse abismo, né, quando eu consegui entender ao longo da minha história que dentro do ventre dela, ela rejeitava o fruto que Deus tinha posto, né, por situações, né, emocionais. E a gente veio descobrir que, na época, acho que alguém conhece Citotec, 32 Citotec ela tomou para
abortar, abortífero. E Deus tinha uma promessa comigo. Eu encontrei o versículo em um Salmo 139, 16, que é, inclusive, o versículo que eu carrego e me fez muito sentido, Bruno, quando eu entendi essa identidade. E aí, até então, eu não conseguia entender o porquê que eu carregava uma rejeição. E eu não entendia. Quando eu encontrei esse salmo, foi muito claro. E no ventre dela, ela rejeitava esse fruto, e eu descobri através de uma tia, depois que ela faleceu. E aí, isso caiu a ficha para mim. A ficha foi bem notória. Então, eu cresci em um lar disfuncional, em uma paternidade que não tinha um pai presente, tinha apenas uma mãe, foi criado pela mãe, pela avó, pelos tios, e aí não cresci com a paternidade, com a maternidade. Então, cresci em um lar disfuncional. E nem sabendo eu que Cristo já tinha uma história comigo. Né? A Bíblia diz que ele escreve a nossa história, já está escrito no livro. Então ele sabia todinho a trajetória. Eu costumo dizer que não existe linha torta, existe a linha do céu. Tem uma linha correta para isso. Conheci Jesus com 12 anos de idade, foi batizado inclusive na quadrangular. Na quadrangular foi batizado dentro de outeiro e foi por empolgação ali de menino, não conhecia, o pessoal da minha rua estava indo à igreja na rua dos Timbiras, e lá me levaram, eu com 12 anos fui, me batizei, nem sabia o que era isso, mas me entreguei já, e Deus já estava marcando a vida do Tiago ali naquele momento. Mas logo aquela fé, ela esmoreceu e eu fui de volta ao mundo. Não fiquei muito tempo naquele lugar, mas ali Deus já selou algo em mim que eu saberia lá na frente, dentro do vale, que eu iria enfrentar ainda, né? E com 17 anos de idade eu perco a minha mãe. Com 17 anos de idade eu perco esse pilar, essa base que eu tinha. E ao perder ela, o meu mundo desmoronou. E aí eu fui para o abismo, que eu falei. Foi para o vale da sombra da morte. Só fui livrado pelo próprio Deus. E aí dentro desse abismo, perdi minha mãe a uma doença. E eu fiquei 1 ano com ela dentro do hospital. E quando eu perco esse pilar, Bruno, a minha mãe, ela carregava um histórico familiar bem interessante, né? Ela é alcoólatra, né? Bebia todos os finais de semana. E aí dentro disso ela conheceu uma enfermidade no mundo e veio a óbito, né? E essa enfermidade foi bem chocante para a nossa casa, que cresceu dentro do interior, meus avós, minha avó, minha família, e vieram para Belém, e aí não conheciam muito sobre essas doenças, essa enfermidade daquela época. E eu com 17 anos também não entendia, e não tive um pai, mas tive essa mãe. E quando eu perco esse pilar, eu vou para um abismo mais profundo. E eu tinha muita raiva, Bruno, de bebida, porque eu via ela, mal sabendo eu que eu iria para esse caminho. Né? Ao longo a pessoa diz assim que os amigos, eles não influenciam, mas eu fui muito influenciado porque eu estava dentro do vale. E aí comecei a conhecer o mundo. O Tiago começou a conhecer o mundo. E dentro desse mundo a gente vê um caminho largo, um caminho bem largo. E ele te proporciona muitas coisas. E às vezes tu vai para um abismo e tu pensa que está fazendo bem para você e ele acaba te puxando para dentro de um vale mais profundo. Então, para entender o topo, estava muito longe para chegar a essa montanha. Então, esse vale ele me levou a conhecer a cocaína, conheci os prazeres do mundo, conheci a prostituição, né? Comecei a me aprofundar nisso. E para mim, escondendo de toda a minha família, né? Eu achava que eu estava escondendo. Mas a Bíblia diz que existem uns olhos no céu que eles contemplam as coisas boas e as coisas más. Então, esse vale foi me levando à cocaína, à bebida, né, à prostituição. Então, esse vale veio me puxando para mais fundo do abismo. Mas Deus, ele tinha uma promessa com o Tiago. Deus, ele tinha uma promessa com o Tiago, Bruno. E eu não sabia que dentro dessa promessa um amor tão grande de Cristo para a minha vida. E todas as vezes que eu estava ali naquela situação, né, 3 dias alcoolizado, 3 dias, né, cheios de substância dentro do meu corpo, né, talvez a minha família que me assiste não ouviu esse testemunho, contei apenas em um podcast razoavelmente, mas hoje eu senti de contar para você que está aqui me escutando, né, porque o vale que a gente participa, que a gente vai pelas circunstâncias da vida, ele nos leva a um abismo muito profundo. E talvez eu não sei como essa pessoa se encontra, talvez ela se identifique com esse testemunho. Então hoje eu estou aqui debaixo de Deus para contar para vocês que tem solução, Bruno.
teve solução para o Tiago, teve solução para ele, e quanto mais profundo eu ia, mais o amor de Deus me guardava, me livrava. E tinha sido marcado aos 12 anos de idade, né? Os 12 anos de idade tinha sido marcado. E comecei a me aprofundar nisso. E eu não tinha perspectiva de vida, não tinha perspectiva de nada. Sem pai. Sem pai. Já sem mãe. Já sem mãe. Paternidade, maternidade totalmente disfuncional e carregando uma rejeição dentro do ventre, que eu venho descobrir depois que ela morre. E quando eu descubro essa rejeição, a minha vida não fez sentido nenhum naquele momento. Sabe aquele momento que a gente acha que não tem identidade nenhuma, não carrega identidade nenhuma, mas Cristo, ele tem uma identidade para entregar para as nossas vidas. E eu vim entender isso quando eu amadureço, mas enquanto eu não amadureci, eu era um menino levado, um menino perdido, um menino que estava indo se deixar levar pela maré. E eu fui me levando por essa maré. E aí, quanto mais Deus foi permitindo isso acontecer. Ganhei fama dentro desse mundo da prostituição, né? A gente comandava uma equipe ali no bairro do Guamá, da Terra Firme, dos Jurunas, e aí começou a aparecer muita gente para perto de nós, e a gente tinha essa fama mundana, né? Essa fama de ser conhecido nas aparelhagens, fui conhecido, me aprofundei, e aí comecei a dominar um território. Se destacar, né? Me destacar. Se destacar pelo negativo. Pelo negativo, exatamente. Esse negativo comecei a me destacar. E naquele momento, Bruno, nós achamos que estamos... a palavra não pode ser essa colocada, mas achamos que nós somos os bam da história, né? E acabamos vendo que nós estamos nos aprofundando em um vale, Sim. que é bem difícil se não for a mão de Deus. E muitos dessas pessoas que estavam comigo nesse ciclo, Bruno, faleceram, foram mortos, não ficaram para contar essa história. Mas hoje o Tiago está aqui para contar para o Bruno, para todos vocês que estão em casa, que ele conseguiu chegar na montanha. Ele conseguiu passar por esse vale. Mas lembre-se você, sozinho nós não conseguimos. Se não for a ajuda de Deus, se não for a ajuda de Jesus, nós não conseguimos vencer essa montanha. Esse é o intuito do nosso programa. É por isso que eu fiz questão de convidar o pastor Tiago para estar aqui com a gente, para poder passar o testemunho dele, porque infelizmente a gente sabe que tem muitas pessoas que elas entram no vale, mas elas não conseguem sair. Então você que está em casa, que de repente está passando por um vale, coloca nas mãos de Deus, chama Deus para entrar no seu propósito, na sua casa, e eu tenho certeza que assim como aconteceu com o pastor Tiago, vai acontecer com você. E um dia você vai estar no topo. Então, assim, voltando, pastor Tiago. Então, teve um período da sua vida, conheceu, como o senhor disse, Jesus muito novo, com 12 anos de idade. Eu acho que mais pela empolgação, sem, na verdade, saber de fato, de direito, o que era o verdadeiro amor de Deus. Se afastou, foi para o vale, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, com a sua bondade... pelas que você me disse, 2018, o Senhor volta verdadeiramente para Deus. Fala um pouquinho para a gente aí, como foi esse retorno para Deus. Eu não sei se depois desse o Senhor ainda chegou a se afastar de novo, ou foi de 2018 para frente, que realmente o Senhor morreu para o mundo e viveu para Cristo, e começou daí traçar a trajetória que hoje nós conhecemos do pastor Tiago, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo esse programa que já conhece o pastor Tiago, mas não sabe do vale que ele passou, quem foi o Tiago para poder hoje ser o pastor Tiago, né? Então, conta pra gente um pouquinho aí desse retorno para Jesus. Esse retorno para Jesus, né? 2018 foi quando eu conheci de fato Cristo. Mas 2014, né, a gente volta ao retorno ao Evangelho. 2014, lá para 2013, conheci Jesus em uma igreja local, né, lá na Helena Dias, chamada Monte Santo do Senhor. Até um abraço, pastora Cláudia, pastor Augusto, né, que fizeram parte dessa história. E ali, em um culto do meio-dia, estava totalmente com outra aparência, usava o pince,
usava brinco, moicano, grandão. Inclusive, se tiver foto aí do Foto aí antigo do antes e Thiago, depois. pra gente mostrar, vai colocando pra gente aí, pro povo entender um pouco. Olha aí, ó. Tá na telinha pra você aí, o antigo Thiago. E o que eu acho interessante é que a gente vê a mudança de fisionomia, né? Quem era o Thiago e quem é agora o pastor Thiago, né? Então, é interessante a gente mostrar, tem aí na tela o antes e depois, né? Então a gente vai colocar mais algumas fotos aí no decorrer do programa para você entender qual a mudança que só Deus consegue fazer na nossa vida. Mas vamos lá, pastor, Nosso voltando. Deus, ele é incrível. Hoje você vê, e Paulo ele descreve isso bem enfático quando ele diz que a gente não tem que ter vergonha do nosso testemunho. Eu não apago o meu testemunho ou tudo que eu vivi. Hoje eu me alegro em Deus por ser essa pessoa, por ser esse cara maduro que Deus fez essa transformação. Eu não tive, né, esse encontro com pessoas, mas com o próprio Cristo que transformou desse homem de vale, esse vale me levou a esse profundo, a essa aparência, né, esse desgaste, que às vezes esse vale ele reage dentro da tua aparência e você totalmente uma aparência apagada, uma aparência morta, e o Espírito Santo de Deus ele traz essa mudança, Bruno. Eu acho muito interessante, pastor Tiago, isso, porque eu sempre levo isso toda vez que eu tenho uma oportunidade de dar uma palestra, de falar sobre empreendedorismo, de falar sobre o nosso negócio. É interessante isso que o senhor fala, porque hoje o senhor tem propriedade para falar porque o senhor viveu. É como tem muitas pessoas hoje, a gente brinca quando eu estou dando palestra, quando a gente tem a oportunidade de falar para alguém sobre os coach, né? Porque hoje a gente vê muito coach falando de muitos assuntos, falando de empresa, mas às vezes tu vai lá e olha, o cara nunca teve nada. Então, na teoria, é muito fácil, faz isso, faz aquilo, porque isso dá certo, porque aquilo dá certo, mas na prática o cara não vivenciou aquilo. Então, o senhor teve essa experiência. Eu acho que o senhor tem propriedade para falar do vale, né, o vale que o senhor viveu, como o senhor disse, ex-usuário de droga, bebida, né, prostituição. Então, o senhor conheceu o lado negro para poder, quantas pessoas hoje devem vir atrás do senhor para pedir uma orientação, para pedir uma palavra, e o senhor tem conhecimento prático de poder dizer, olha, não faz isso. Eu já fiz isso e isso só vai te levar para o buraco. Isso só vai te afundar cada vez mais no vale. Então, eu acho muito importante a gente tocar nesse assunto. Eu até lhe agradeço, o senhor está sendo muito verdadeiro, né? Está passando aí para os nossos telespectadores a sua vida antiga para poder chegar aqui no decorrer das nossas perguntas, o topo do pastor Tiago. Né? O pastor Tiago é um profeta, foi um dos primeiros profetas que eu conheci, foi usado na minha vida, na vida da minha família. Então, essa parte do profeta aí eu vou deixar mais para frente um pouquinho, porque a gente vai entrar nesse assunto, né? Então, vamos seguir aqui. Antes de passar para a próxima etapa, próximo ponto, eu queria mais uma vez agradecer nosso patrocinador oficial, MedNutri. Diretor, coloca aí o comercial aí da MedNutri para o telespectador. Olá, pessoal. Me chamo Brenda, sou nutricionista da MedNutri e hoje eu vou apresentar um produto que é o NutriDrink Protein Neutral. Ele é um suplemento nutricional e na versão pó, que pode ser utilizado tanto na comida doce ou salgada, pelo fato dele ser sem sabor. Ele é super versátil para os nossos pacientes também, idosos, pacientes oncológicos que têm dificuldade de ganho de peso e aporte calórico e nutricional. Além disso, da versão pó, nós também temos a versão líquida. Esses e os demais produtos você encontra na MedNutri. Siga o nosso Instagram, nossas redes sociais e vem para a MedNutri.
Aí, meu diretor, MedNutri. Quem quiser saber um pouco mais sobre a MedNutri, é só acessar aí o Instagram MedNutri Oficial, colocar nosso WhatsApp, que todos os nossos vendedores vão estar pronto e preparado para atender você. Voltando aqui com meu amigo, meu pastor Thiago. Então, pastor, fale aí agora a respeito desse retorno, né, para Deus, que a gente vai entrar num ponto muito importante, que vai ser, pastor Thiago, ele já trabalhou, já foi gerente, coordenou, vendeu, e aí a gente vai entrar daqui a pouquinho nesse eixo que eu acho muito importante, né, de ele ter largado isso tudo para ouvir a voz de Deus e viver para Deus. Mas vamos lá, a palavra está com o senhor, fale um pouquinho lá de 2014, 2013, para a gente poder entrar nessa nova fase aí. Isso, então nessa fase, né, do Thiago, talvez você se encontre aí na sua casa, no seu lar, sem perspectiva nenhuma ou dentro de um vale, achando que para você não tem solução. Nós estamos aqui não para contar uma história triste, mas para contar um vale que talvez você passa na sua casa e tem vergonha de falar, ou está dentro de um ocultismo, ou vive algo oculto, escondido na sua vida que você acha que para você não tem solução. Mas nós estamos aqui testemunhando, Bruno, e dizendo para você que Cristo, ele é a solução. Né? Deus trouxe essa solução. Em 2014, eu retorno para o Evangelho, e com 3 dias, né, caminhando para aquela obra, eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo, né, com esse profético, com esse fogo. Né, em 2014 fui batizado com 3 dias, não entendia nada, não sabia que existia o profeta, o Espírito é submisso ao profeta, isso tudo está lá na palavra do Senhor. E aí eu fui desenvolvendo esse ministério. Com menos de 3 meses, Deus foi tão rápido, Bruno, na minha vida, que com menos de 3 meses eu limpava a igreja, limpava os banheiros, as cadeiras. Eu nunca tinha sentido essa presença, nunca tinha sentido esse fogo, né? O que a cocaína, o que o vício, o que a prostituição não me trazia. Nesse dia, quando eu encontrei Jesus dentro do bairro dos Jurunas, né, na passagem Helena Dias, na Monte Santo do Senhor, eu costumo frisar bem, porque foi os locais que eu passei, que eu trago e carrego com gratidão. E com 3 meses, o pastor conseguiu me enxergar ali, me levantou como obreiro, né? Fui nomeado obreiro daquela obra, né? Comecei a conhecer esse mundo profético. Deus começou a trabalhar em mim a libertação. Desconstruir o Thiago velho, o Thiago frustrado, o Thiago cabisbaixo, o Thiago rejeitado, a um novo homem. E dentro desse período, Bruno, com 8 meses depois, ou 9, eu cheguei a 1 ano, né, entregue para aquele lugar, eu novamente me afasto. Quando a gente não entende a nossa identidade em Deus e não conhece esse amor verdadeiro, a gente só vai caminhar à igreja, a gente só vai ir ao culto, a gente só vai participar, até mesmo servir. Mas quando a gente não tem um encontro de fato com Jesus, a gente de fato não permanece em Jesus. Então, mesmo depois de ser batizado pelo Espírito e pelo fogo, o senhor também se desviou de novo. Novamente. Então, mesmo eu sendo batizado naquele momento, ocasionou de uma situação de pecado, e aí eu caio novamente. Mas, Bruno, essa minha queda, Deus já tinha limpado muitas coisas dentro de mim. Deus já tinha me tirado mais ou menos de um abismo. Então eu já conseguia entender, né, e amadurecer um pouco. Então comecei a largar algumas práticas. Já não fazia as mesmas práticas que no começo do tape eu falei aqui. Então eu já comecei um processo de libertação, mesmo afastado. Então, e nesse meu afastamento, Deus já tinha marcado uma história para mim. E todas as vezes que eu estava na festa, eu não fazia mais como antes. Eu lembrava de uma passagem bem interessante que hoje eu costumo dizer para todos, é que quando Deus ele mete a mão no Egito para libertar o povo, né, através da vida de Moisés, ele tira o povo da escravidão. Então eu carregava isso ali na festa, ali naquele momento mundano, eu dizia, Deus, um dia o Senhor vai me tirar desse lugar. Um dia eu vou sair desse vale. Talvez essa pessoa se encontre aí na casa, né, dentro desse vale e não carrega uma palavra. Carrega uma palavra que vai se libertar você de um vale que você vive. Então eu carregava, Bruno, essa palavra. E quando eu carreguei essa palavra sustentou a minha vida. E em 2018, Deus tinha marcado o encontro comigo. Né, E dentro desse período, um amigo disse para mim, Thiago, existe um tempo determinado para cada pessoa debaixo do céu. O teu tempo não é o meu tempo, mas o teu tempo vai chegar.
Em 2018, eu encontro Jesus na esquina da minha rua. Tinha uma Assembleia de Deus e eu nunca tinha visto essa igreja, Bruno. Passava lá direto. Eu moro na esquina da Assembleia de Deus, dentro dessa igreja, ali na Fernando Guilhom. E aí eu passava lá, mas você acredita que eu estava cego, não conseguia ver. Deus me visita em uma quinta-feira, né? O profético já estava expirando dentro de mim. Numa quinta-feira eu tenho uma visão, afastado. Eu tenho uma visão que eu tinha que entregar um voto diante do altar. Eu tinha que entregar algo diante do altar na visão. E todo mundo se esquecia de mim na visão. Olha como é interessante o processo da rejeição. E todo mundo se esquecia de mim na visão. Eu dizia, moço, eu tenho que entregar esse voto no altar. E aí, naquele momento, eu carrego um voto na mão. A moça diz, olha, o culto já acabou, mas fica ali. Quando eu me via em cima do altar. E ela dizia, olha, vá naquela salinha bem ali e nessa sala você vai entregar. E quando eu via, tinha 5 pessoas lá, Bruno. E dessas 5 pessoas, quando chega a minha vez, a moça que está é cega. E eu me espanto. Ou seja, um cego não guia outro cego. Quando não se carrega um respaldo, não há como respaldar-se em Deus. Então, essa influência que hoje eu entendo nesse Tiago Maduro, né, eu passo pra gente. Muita gente segue coisas que não edificam, o que é cego, o que não traz edificação para a nossa vida. E ali eu espanto e ligo para minha tia que estava trabalhando e eu sinto aquela euforia de ir ao culto novamente. Mas como eu iria na minha antiga igreja, que eu estava morrendo de vergonha, que eu já tinha já caía, levantava toda hora, me afastava, então eu me vesti com uma veste de vergonha. E ela diz, olha, na esquina de casa tem um culto da tarde. E esse culto da tarde está lá, 3 horas da tarde, na hora 9ª. Você vai lá nesse culto. E eu lembro, Bruno, que eu vesti uma bermuda e uma camisa. Eu sentei lá atrás, né? Lá no último banco, morrendo de vergonha. Só que antes de eu entrar na igreja, Bruno, é interessante o louvor que tocava naquele culto da tarde, quando eu passo pela porta, que eu entro adentro, o Espírito Santo de Deus abre a minha visão. E dentro dessa visão aberta, eu consigo ver eu sem vestes espirituais. Quem conhece a palavra do Senhor, você vai conhecer, ler um pouquinho desse texto, você vai entender que existem vestes espirituais que o Senhor nos veste, nos calça e nos capacita para essa chamada. Então, quando eu entro, o louvor toca, eu sento lá atrás. É uma sexta-feira. Numa sexta-feira, eu conheço Jesus, né? E ele chega, eu sento lá atrás, muito envergonhado, cabisbaixo, porque eu já estava enxergando, eu sem vestes espirituais. Quando eu vejo o pastor vem de cima do altar, parecido com a visão que eu tive. E ele vem e a única pessoa que ele coloca as mãos é em mim. E ele coloca a mão no meu coração. E quando ele começa a ministrar, Bruno, no meu coração, eu falo para você, eu sinto a presença de Deus. Ele começa a ministrar no meu coração, as cadeias de vales são quebradas. Os vales, os grilhões, os atrapalhos, eu sinto a presença de Deus falando isso. As correntes são quebradas. É uma única ministração de mão. Ele impõe a mão sobre o meu coração e Deus começa a tocar. Quando naquele momento, Bruno, eu caio por terra no chão. Eu caio por terra e sinto aquilo que estava adormecido dentro de mim se aflorar com todas as forças. Eu começo a falar em línguas estranhas novamente. Eu começo a ministrar novamente uma palavra que ele disse que foi muito sobrenatural da visão que eu tinha tido um dia antes. Talvez você não acredite em um sobrenatural, mas eu quero dizer para você que o sobrenatural ele é mais real que o mundo físico. E quando eu caio por terra, Bruno, ali, ele diz a única palavra que eu carregava. Hoje o Senhor te liberta para libertar vidas. Vá para o altar agora, porque o altar é o teu lugar. E eu caminho ao altar, Bruno. Naquele culto eu fui o único que aceitei Jesus novamente. Que entreguei a minha vida de fato, porque aceitar eu já tinha aceitado antes. Mas que entreguei a minha vida de fato para conhecer Cristo. E quando naquele momento que eu estou ali na frente, toda a igreja é tomada pela glória do Espírito Santo. E toda a igreja é tomada por Deus. E naquele momento o pastor coloca o microfone na minha mão e diz assim, fala o que Deus te mostrou ontem. Fala o que Deus te usou. E eu começo a usar e a glória impacta aquele lugar. E eu nunca tinha recebido como um filho pródigo, né? O texto diz que o filho pródigo, ele é vestido, calçado, tinha se perdido da casa do Senhor, né? Estava afastado, foi embora,
vendeu tudo, perdeu tudo, mas quando ele cai em si, ele volta à casa do Pai. Eu não sei como você se encontra aí dentro da sua casa. Talvez você se afastou, você se perdeu, mas eu te convido a retornar à casa do Pai. Eu te convido a, como eu, retornar à casa do Pai. O Pai te espera de braços abertos. Talvez você perdeu tudo. Muitas pessoas, Bruno, perdem tudo. Estão dentro de um vale e acham que não há solução. Há solução para você, assim como houve solução para o Tiago. Naquele momento ele entrega e eu saio daquele culto, terminou umas 5 horas da tarde. Eu saio outra pessoa. E ali o meu processo começa, Bruno, naquele lugar. E esse processo, quando ele começa dentro do meu coração, eu chego em casa, estava toda a minha família reunida ali no bairro do Jurunas. Eles olham para mim e contemplam o meu perfil diferente. Então eu já não era o mesmo. Semblante já tinha Meu mudado. semblante mudou completamente. Eles começaram a falar sobre isso. E eu disse que eu tinha retornado a Jesus. E a minha avózinha, que já tinha feito um propósito, né, pela minha vida, 15 dias de oração. Ela batia na mesa com uma pastora, ela reuniu forças por trás de mim, e eu não sabia disso, e começou a orar. Então hoje eu sou resposta de oração de uma senhora que tem 82 anos, para a glória de Deus, está me assistindo, a Dona Edith, um abraço, e estava orando por mim com uma amiga que já faleceu em Cristo, né, pastora Vívia, e elas determinaram 15 dias. 15 dias foi o momento crucial de determinação para que eu volte para Cristo. E olha o poder da oração, como é interessante, Bruno. O poder da oração dentro do vale. Ele quebra a cadeia, ele te arranca de abismo, ele te liberta, ele te transforma, ele muda a tua história. E ali aquele poder daquela oração me impactou, me visitou. E ali eu começo um processo de transformação. Né? Aquele Tiago que você conheceu no começo do programa já não seria o mesmo Tiago. Eu entro dentro de um quarto, eu entro dentro do secreto. E ali eu começo um processo de libertação. E eu falava para mim mesmo, Bruno, é muito interessante, porque eu me olhava no espelho e as vozes que estavam saindo de mim, elas diziam assim, tu é um derrotado, tu é um fracassado, tu vai viver no vale. Não vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar errado. E Deus dizia para mim, vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Então, eu carreguei isso dentro de mim e ao longo desse processo de libertação, né, dentro da igreja, dentro da Assembleia de Deus, eu comecei com 8 meses essa limpeza espiritual dentro desse processo. E essa limpeza espiritual começou a me libertar de muitas coisas. Comecei a me aprofundar na palavra, comecei a me aprofundar no estudo bíblico, comecei a me aprofundar em orar muito, comecei a buscar Deus novamente, me tranquei para dentro de um interior que nós temos, né? Me tranquei dentro de uma mata, fiquei buscando o Senhor, e quando Deus me visita, e Deus começa a limpar o meu corpo com uma água, e eu começo esse processo de transformação. E Deus, Bruno, ele é muito interessante que todo o processo de transformação, Deus sempre ele envia reforços. Sempre tem reforços para te ajudar a sair do vale. E dentro desse processo, eu conheço, né, lá alguém que já orava por mim, que a gente vai falar no final do programa, alguém que já intercedia pela minha vida, e Deus dá a visão a uma mulher que estava dentro desse culto, né, e que hoje eu vou contar um pouco lá na frente, e aí você vai entender um pouco dessa história. Né? Isso mesmo. Pastor, e aí, vamos falar um pouco para o pessoal que está em casa? O Tiago, já evangélico, já tinha aceitado Jesus, né? Mas eu já tive a oportunidade de só me contar um pouquinho essa história. Mas o Tiago não vivia do evangelho e também não vivia único exclusivamente pro evangelho. Ele já já estava batizado, já estava fazendo o que tinha que ser feito, mas eu acho que é a dúvida, né, de muitas pessoas que estão em casa, tinha que botar comida dentro de casa, tinha que pagar conta, né, então tinha que trabalhar. E eu acho interessante essa parte do seu testemunho, quando o senhor fala que o senhor trabalhou, foi gerente, vendedor, coordenou equipe, né, estava aparentemente muito bem profissionalmente, só que era também a época que o vale, a gente sempre costuma dizer que a gente compara o vale com o deserto,
né? E a gente diz que o deserto foi feito para você passar, não para você morar, né? Só que, como o pastor Tiago, ele conta que parece que o vale, ele se instalou na vida dele. Ele estava aparentemente bem financeiramente, mas não conseguia destrinchar. Conta um pouquinho pra gente aí dessa história, para o pessoal entender de casa. Essa parte é bem interessante de vale, deserto, que a gente tem uma missão na Terra. Vamos fazer o seguinte, como eu sei que vai demorar e a história vai ser boa, eu vou chamar o break e daqui a pouco a gente volta para continuar a história. Não sai daí. O governo do Pará comemora o aniversário da nossa capital assim, construindo uma feliz Belém para você, com o Hospital da Mulher e mais investimentos na saúde, com o maior programa de macrodrenagem da história, com novas escolas, com infraestrutura, com mobilidade, com avanços e conquistas na segurança, com cidadania, uma Belém mais bonita, mais unida, mais feliz. Uma feliz Belém para você, Governo do Pará, por todo o Pará. Mais de 9 unidades no Brasil e milhares de entrega por mês. Isso é a Grill Transportadora. Temos uma estrutura de ponta a ponta, equipe treinada e o único sistema de seguro do mercado. Com a Grill, a sua mercadoria vai de ponta a ponta com segurança. Siga-nos nas redes sociais e descubra como podemos ajudar o seu negócio a ir mais longe. Você já pensou em como pode proteger a sua família, mesmo quando você não estiver mais por perto? A New Life, há 23 anos, cuida de famílias com respeito, carinho e dignidade nos momentos mais delicados da vida. Com um plano funeral, você garante acolhimento, estrutura e paz para a sua família quando ela mais precisar. Fale com a gente. Cuidar do futuro é um ato de amor. Em Belém. Nós entendemos que cada projeto é único e temos orgulho em trabalhar com você para encontrar a melhor solução para a sua necessidade. Boxe em blindex, boxe em acrílico, esquadrias de alumínio, bisotê, portas de vidro, janelas de vidro, guarda-corpo, fachadas panorâmicas, fachada em pele de vidro, fechamento de área em vidro, espelhos personalizados, envidraçamento de sacadas, fabricação própria. Realizamos a entrega em domicílio e também a sua instalação. Solicite orçamento grátis e sem compromisso. Fones WhatsApp 91 98141 7706 e 99222 4340. Alubox, detalhes que fazem a diferença. Avenida João Paulo II, 1516, Marco, Belém, Pará. Estamos de volta com o programa A Montanha. Acabamos de vir de um break e vamos colocar aí o nosso patrocinador oficial, MedNutri. Quando o assunto é saúde, a nutrição certa faz toda a diferença, né, gente? Aqui na MedNutri temos tudo o que você precisa. Somos uma loja especializada em nutrição hospitalar, nutrição infantil, nutrição esportiva e complementos nutricionais. Tudo com orientação e responsabilidade com você.
E algo importante a te dizer, somos a loja exclusiva da marca Danone Nutrícia. A número 1 quando o assunto é nutrição especializada. Então não deixe de nos conhecer, nos siga no Instagram. Vem para a MedNutri, vem! E MedNutri é a nossa patrocinadora oficial, aproveitando para dizer para você que está aí, que também é empresário, que tem uma empresa e quiser ser nosso patrocinador, estamos aqui, é só entrar em contato e quem sabe sua marca vai estar aqui junto conosco. Voltando aqui com o nosso amigo pastor Tiago, vamos lá pastor, então vamos falar para o povo que está em casa, vamos entrar nesse tema agora de como foi para o senhor, né, porque o senhor já me disse que o senhor chegou a trabalhar, foi gerente, vendedor, e como foi decidir, né, largar isso tudo para viver verdadeiramente da obra? Interessante, né, a gente casa, Bruno Cardoso, essa missão, ela ardia dentro do meu coração. Mas como a missão ardia dentro do meu coração, se eu não saberia conciliar, né, então eu tive que aprender a conciliar. E dentro dessa libertação eu já estava, e Deus começou a alavancar, né, a libertação e a minha vida. E começou a portas se abrirem. Mas aí chega um momento da nossa história que a gente tem que decidir. Ou a gente segue de fato a missão. Nem todos podem levar ao pé da letra o que eu estou dizendo. Mas eu, pessoalmente, vi que ardia mais dentro de mim a chama da missão do que a parte empresarial. Né? E é bem chocante falar sobre isso, porque aí eu fui empresário, fui gerente de venda, como eu já gostava de lidar com pessoas, gostava do poder da influência, comecei a comandar a equipe naquela área, mas eu sabia que tinha algo faltando, né, para ser completo a vida do Tiago. E dentro desse algo faltando, eu vim entender que era Cristo ardia mais forte em missão do que a parte empresarial. Então, naquele momento, eu tive que fazer uma decisão. Eu tive que decidir. Uma escolha. Eu tive que escolher. Ou eu ia, de fato, ao topo e à montanha, né? Quando Moisés ele sobe, tem aquele encontro face a face com Deus. Ou eu ficaria ali escravo, né? Ou em outro lado da minha missão empresarial. E eu decidi mergulhar, de fato, para a obra. Eu decidi abdicar de tudo. Porque, Bruno, é interessante, talvez as pessoas vão se chocar, mas quando eu estava na parte empresarial, quando eu estava na parte da gerência, da venda, meio que faltava, sabe, as coisas para mim. Eu tinha um salário, eu tinha uma estabilidade, mas sabe como ao mesmo Vivia tempo... apertado. Não dá? Isso. Vivia apertadinho, apertadão, e ardia dentro de mim aquela chama pela missão, pela obra de Deus. E aí dentro disso que eu venho entender ainda mais essa decisão, quando Deus ele faz eu decidir, e aí eu vou conhecer lá na frente, que eu já vou contar na parte da família, e para você entender um pouco desse testemunho. E aí eu tive que decidir, ou eu decidia continuar nessa parte empresário, sustentando a minha casa, ou eu decidia depender do céu. E eu decidi depender do céu. E vamos entrar logo nessa área aí. Eu sei que em 2018 para 2019, mais ou menos, acontece aí, esse momento aqui é o momento que a gente tem que ganhar crédito lá em casa com a patroa. Então, 2018 para 2019 acontece, né, o amor da sua vida. Então a pastora Dani entra aí na parada, fala um pouco pro pessoal aí. Precisa até passar foto aí? Vai passar, nosso diretor vai colocar a foto aí do casal, do casamento. Então, olha aí, ó. Pastora Dani, entra aí casou, como foi aí essa história com a Dani, o casamento, conta um pouquinho pra gente, já tá na tela aí, ó, a gente vai colocar depois esse vídeo, porque já tá aparecendo o vídeo ali, que a gente vai entrar também na parte do Legendários, né, que apareceu ali, mas a gente vai falar do Legendário daqui a pouco. Então fala um pouquinho pra gente aí da família aí, do casamento da pastora Dani, o que foi tudo isso na sua vida, entrou aí pra ajudar, tem a parte do seu testemunho também é forte, né, quando entra ali a sua sogra, fala um pouquinho que a gente ganha tempo. Em 2019 a gente entra, né, dentro desse processo de libertação completamente, e eu trabalhava nesse culto da tarde, como eu disse pra você, ali nesse culto da tarde Deus, ele curou surdo.
libertou, né, os cativos oprimidos, curou o HIV, curou todo quanto é tipo de doença através das nossas mãos. E ali, quando eu entro, eu conheci uma menina, né? Hoje é a pastora Dani, mas ela entrou pela porta, né? Nasceu dentro do evangelho. Eu costumo dizer, Bruno, que os homens não são nada sem as mulheres. As mulheres que oram, que intercedem, que buscam, né? Minha esposa está aqui dentro do estúdio conosco. E ali, antes de saber que eu iria conhecer ela, Deus arde no coração dela. E eu estava no processo de libertação. Se ela se apresenta para mim naquele tempo, eu não iria olhar para ela, mas algo nela me chamou a atenção. Como ela buscava Deus naquele culto. Ela buscava Deus diferente, sentava lá atrás também, ficava escondida lá atrás. E Deus visita a mãe dela, a minha sogra, a Joelma. E Deus me apresenta em visão para ela, ela me vê numa árvore, lendo a palavra, e quando de repente ela vê um cachorro querendo vir me pegar, e ela levantava a mão, e esse cachorro era repreendido. E ela me encontra, nem me conhecia, nunca tinha me visto, me chama na porta da igreja desse culto, e diz, olha, a partir de hoje eu vou interceder pela tua vida. A partir de hoje eu senti, não te conheço, mas Deus me visitou, e eu vou interceder. Mal sabendo eu que havia uma conexão familiar. Que já era sogra. Que já era minha sogra. E alguma missionária diz que nesse culto da tarde eu oro pela pastora Dani, que ia ser a minha esposa, e digo tudo que ela iria viver, né, e tudo que iria acontecer na vida dela através dos dons, né, que Deus tem conosco. E ela cai no chão e ali é liberta de algo que ela carregava dentro do ventre, foi curada. E a missionária me conta lá na frente, depois que eu caso, né? Ela diz, olha, você sabe, Tiago, missionário Tiago, na época eu era missionário, que você orou por essa moça? Eu disse, não me lembro. Foi, você orou por ela e tudo que você está vivendo hoje você falou. Eu estava lá, eu presenciei isso. E ali Deus me injerta nessa família. Me coloca nessa família onde seria um alicerce a mais espiritualmente para a minha vida. E ali é incrível que a gente casa na pandemia, o poder da decisão. Quando eu decido largar o empresário, decido largar a gerência, eu entro numa pandemia casando e sem nada. O Senhor diz para mim, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Deus colocou no meu coração e ir embora. Nesse mesmo culto o Senhor me entregou sem R$1 no bolso. O veículo me entregou nesse mesmo altar um veículo sem R$1, Bruno. Não estava mais trabalhando. Eu estava pela fé. Deus me entregou um carro em cima do altar. Me deu condições de entrar na pandemia no casamento com a minha esposa. Depois de 8 meses eu conheço ela, a gente tem um propósito de oração. E Deus tinha pressa comigo, né? Tudo nesse período de 2019, 2021 eu caso com a Dani, dia 7/7/2021. É profético. Né? Casamos no 7 da perfeição e a gente casa e a gente sai, eu tiro ela da casa dela, saio de casa e vou para um local pela fé. Isso tudo pela fé. Isso não é para todos, gente. Tem gente que não tem chamado para isso. Mas você que tem chamado, abdique, tenha coragem, vá ao topo mesmo na dependência de Deus. E hoje eu dependo do céu. Hoje eu dependo exclusivamente das missões, eu dependo o Deus da missão, né? O Deus da missão sustenta esse ministério profético. E é interessante porque o senhor fala que quando o senhor tinha quando o senhor era CLT, vamos dizer assim, tinha e não tinha. E depois que o senhor resolveu largar isso tudo, né, viver da missão, o senhor já me falou várias vezes, e eu quero que o senhor fale para o pessoal aqui que está em casa. Depois que o senhor largou o certo, vamos dizer assim, que era o salário no final do mês cair, faltava. Hoje, basicamente, o senhor não tem o certo, porque o senhor depende de missões, né? O senhor vive de pregar, o senhor vive de oferta, e hoje é igual a história que tem na Bíblia do azeite, né? Não falta, não é isso? Fala aí um pouquinho. Exatamente isso, né? E dentro desse processo desse casamento, existiam uns conflitos internos que Deus precisaria de fato limpar dentro de mim, né? Nós não somos perfeitos e a gente vai entendendo essa identidade ao longo do processo. Para 2021, 2022, e aí eu vou carregando isso dentro de mim. E quando eu me lembrava, Bruno, de querer trabalhar aí por outros caminhos, rapaz, faltava tudo dentro de casa, né? A geladeira ficava vazia. E aí a minha esposa começou a entender isso. E ela me chamou um dia na mesa. E ela disse, amor, você tem que mergulhar na missão que você escolheu.
Então, a importância de estar com uma auxiliadora, né? Nós somos o sacerdote, o cabeça, o provedor, e Deus usou a boca dela para dizer: mergulha de fato na missão, que eu estou aqui para te apoiar. Mergulha de fato, vai, porque o Deus que te chamou, o Deus que tem um propósito contigo lá atrás, acompanhando a tua vida, o teu testemunho, é o Deus que vai prover. Então, quando eu tentava focar em voltar minha vida para o trabalho, para a profissão, Deus faltava tudo em casa, Bruno. E quando eu decidia mergulhar nas missões, Deus escancarava, como tem feito até hoje. Vamos falar um pouquinho, está acabando o nosso tempo, está passando muito rápido. Eu vou ter que falar com o diretor para aumentar esse tempo aí, de 1 hora, aumentar um pouco, que está passando muito rápido. Vamos falar um pouquinho sobre, sei que o senhor também é legendário, né? E eu sempre falo no programa aqui sobre o legendário, porque eu acredito que o legendário é um movimento que eu digo que todo homem tinha que participar. Só fala mal do legendário aquela pessoa que ainda não foi. Eu quero encontrar uma pessoa que foi para ela realmente falar mal. E eu sei que o senhor é legendário. Se o senhor tiver foto aí, diretor, dele como legendário, aquele vídeo passou ainda agora, tem foto dele como legendário. Olha aí, ó. Pastor Tiago também é legendário. Fala pra gente, pastor, um pouquinho sobre o Legendários aí, olha, o vídeo lá, no dia que o senhor foi, ó, a esposa chorando, né? No dia que a família vai levar lá o senderista. O que o Legendário agregou, acrescentou, mudou na vida de um pastor, um profeta, um homem de Deus, que muitas das vezes, eu acredito que tem homens que não vão porque acham que não precisam mudar, que não tem nada que pode agregar. Então tenta falar para o povo que está em casa bem rapidinho, que o nosso tempo está acabando, mas vamos falar um pouquinho desse tema que eu acho importante, legendário. Sempre pode agregar, né, algo do legendário, né? Principalmente para mim, que sou pastor. Eu fui sem identidade pastoral, não contei para minha família, né, que era 22, não contei que eu era pastor, mas as minhas atitudes ali, eles meio que sabiam que tinha algo diferente comigo. E eu tive um encontro ali no Legendário, Bruno, na primeira noite da sexta-feira, quando a gente chega, eu tive um encontro de fato. Às vezes nós achamos que sabemos tudo e às vezes não sabemos nada. Com Deus sempre há um processo na nossa vida. Hoje eu sou maduro bastante, mas toda vez Deus trabalha dentro de mim. No Legendário foi onde também eu falei logo no começo do programa sobre a paternidade. Ali no Legendário, como pastor, sempre a gente tem gente que serve a gente, né? Que serve com gosto, com gratidão, porque testemunhou através da nossa vida, porque recebeu um milagre através da nossa vida. Mas naquele dia Deus me curou de fato daquele ciclo na paternidade. Quando eu chego a primeira noite lá no Legendário, todo mundo arma a sua barraca, e ali aquele vucu-vucu, e eu ali fiquei sozinho, né? E a minha barraca quebrou. E eu deito naquele chão frio e olho para o céu. O Senhor diz assim para mim: eu sou o teu pai. A gente costuma dizer que cada senderista tem o top que merece. Esse top foi o meu. Eu sou o teu pai. O Senhor falou para mim. E você não precisa, eu cuido de você. Eu deitado ali naquele chão frio, não consegui armar minha barraca, não tive ajuda de ninguém. Deus falou para mim: eu sou o teu pai. Então eu tive esse encontro no Legendário. Então, aonde há muitas coisas para mulheres, né? Mas para homens há poucas coisas. E ali é um projeto bem enfático que tem libertado muita gente, curado muitas famílias. Então ali você não vai se tornar um homem. Você é um homem que vai precisar de uma ajuda para entender isso. Você é um sacerdote, um provedor da casa. E ali eu entendi esse processo de cura e melhorei ainda mais. Rapaz, fiquei longe da minha esposa 4 dias ali, e foi bem difícil, mas Deus estava trabalhando em mim, Deus estava trabalhando nela, e ela diz que ela também sentia tudo que eu sentia lá naquele momento de libertação, de transformação. Ela sentia, engraçado, as mulheres atrás de nós ali daquele top, elas sentem muito mais, as ladies, né? E elas estavam em oração, e ela sentiu toda a aflição que eu estava sentindo. E ali, graças a Deus, Deus agregou na minha vida para que hoje a gente chegasse a esse topo, essa montanha. Então já fica aí, ó, mais uma mensagem para você que ainda não procurou ir ao Legendário. Procure, vá, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Nosso tempo está acabando, mas Deus está falando comigo aqui, e eu queria fazer algo diferente, meu diretor. Eu queria pedir
aproveitar que está acabando nosso tempo, eu queria que o senhor fizesse uma oração Amém. naquela câmera ali, para quem está em casa. Eu tenho certeza que essa sua oração vai chegar na casa de muitas pessoas e vai ajudar muitas pessoas. Uma oração rápida para a gente poder finalizar o programa. Vamos orar, querido. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te apresento essa família, essa casa, esse lar diante da tua presença, que o Senhor possa alcançar, quebrando as cadeias, grilhões, atrapalha, embaraço, liberta, transforma essa família, muda a história, Pai, tira ele desse vale profundo e leva ele a esse topo, Pai, em todas as áreas. Restaura a família, o casamento, a história, restaura, Senhor, o ministério. Meu Deus, eu abençoo e entrego diante das tuas mãos, que essa oração encontre essa vida no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pela presença, obrigado, que Deus continue lhe usando, que Deus continue lhe abençoando. Amém. Fico muito feliz por poder estar com o senhor aqui. Pessoal, é isso. Amanhã começa mais uma semana, que você possa ter uma semana abençoada. E eu quero deixar aqui uma mensagem para você. Deus nunca tira algo da sua vida sem um propósito maior. Fique com essa frase, reflita. E você pode ter certeza que, se você colocar na mão de Deus, o mais Ele fará. Deus te abençoe e tchau, obrigado!